A economia americana afunda na recessão, mas os dois candidatos a presidente não apresentam ideias novas para enfrentar a crise. O presidente Bush, pressionado pela Europa, convoca uma reunião de cúpula, mas resiste à ideia de mudar a arquitetura do sistema financeiro internacional. A Europa espera do próximo governo americano uma política econômica menos dominada pelo fundamentalismo de mercado e mais disposta a mudar as regras das finanças internacionais. O Sem Fronteiras desta semana também quer saber como as propostas de cada candidato podem afetar o Brasil. Os Estados Unidos elegem em menos de 2 semanas o homem que vai ter uma tarefa histórica, como a de Franklin Roosevelt, o presidente que tirou o país da Grande Depressão. Roosevelt reinventou a economia americana, criou o Estado assistencialista e a classe média que levaria a nação a derrotar o nazismo e liderar o mundo. Mas, por ironia, quem está no lugar de Roosevelt agora é o ator menos indicado para o papel. Muito a contragosto, é George W. Bush que está reintroduzindo a intervenção do Estado na economia. Logo ele que tentou desmantelar todo o arcabouço herdado dos anos 30 e 40. O fato é que os candidatos a sucedê-lo, tanto Barack Obama quanto John McCain, têm em comum uma política econômica anti-Roosevelt. Cortar ainda mais os impostos, ou seja, reduzir a receita do Estado, justamente quando o gasto estatal é mais necessário. Eles só diferem numa coisa: quem, se os ricos e as empresas, ou a classe média, vai ser mais beneficiado pela redução da carga tributária. Não dizem como vão fazer o passe de mágica de conseguir mais recursos para um governo com o enorme déficit herdado de Bush. Prometem gastar centenas de bilhões de dólares em saúde, energia, infraestrutura e armas, já que nenhum dos dois pretende reduzir o orçamento militar recorde. Sem dizer de onde esse dinheiro vai sair. O abismo entre a campanha e a realidade ficou óbvio num debate esta semana entre os dois principais assessores para a economia dos dois candidatos, Austin Goolsbee, de Barack Obama, e Douglas Holtz-Eakin, de John McCain, no Council on Foreign Relations. Na plateia estava a elite de Wall Street. Os dois têm encenado esse mano a mano em muitos palcos. Já estão acostumados a contar as mesmas piadas e a representar divergência e amabilidade. No fundo, concordam mais do que discordam. I would say that both candidates have talked about the importance of bringing the country together. A plateia é maciçamente pró-Obama, o candidato preferido do sistema financeiro. Esta elite considera McCain um populista sem preparo. Really think Senator Obama is a socialist? I have no idea what Senator Obama is, and that's our major concern. Senator Obama shifts continuously. Does Senator McCain think he's a socialist? I won't speak for Senator McCain's thoughts. That's impossible for me to do. But we know that at the key moments when all of America really wanted to understand how Senator Obama was going to maintain this sort of fiscal house of cards, which is, I'm going to offer everyone a tax cut in America, 95%, despite the fact that he's never had any record like that, 94 votes for higher taxes in the Senate, despite the fact that he's promised trillions of dollars in new spending, so they can't possibly add up, and despite the fact that 40% of Americans aren't paying the income tax. How do you sustain those three fundamental contradictions for any length of time? Well, he's very good. He's verbally, one of the most talented people you'll ever see, and he did it for a long time until he walked into some plumber's driveway. That was his mistake, and became very clear at that point his goal was to spread the wealth. Those are his words, and Senator Obama reveals himself slowly, but we will get to learn the man, hopefully, before the election. Look, let me say two things. I believe I am firmly of the view that this is the most independent-minded country on earth, and I invite all of you to simply go look at the records yourself. And I invite all of you to simply watch what's taking place here. When they ask, is he a socialist? It's, I don't know, man. You have to tell us. Go ask him if he's a... Look. Is he? Here we go. Is he a Muslim? Is he a criminal? It just, has he cavorted with terrorists? Like, yes. Here we go. Here we go. No, we can't. Here we go. I invite you, just observe what is happening. And it's time for this to end. De fato, as propostas apresentadas pelo assessor de McCain soam muito simples, fáceis de entender pelo eleitor de baixa classe média que prefere o republicano. The idea is to make sure that we get
the housing market stabilized, keep people in their homes when they can satisfy the underwriting criteria, and stabilize the banking system. Já para acompanhar as explicações complicadas do assessor de Obama, é preciso um curso de pós-graduação. Obama propõe suspender por 90 dias a execução das hipotecas e achar um jeito de renegociá-las, sem dizer como. McCain propõe gastar 300 bilhões para comprar hipotecas subprime, de modo que as famílias não percam as casas. Uma ideia de Hillary Clinton, que ele adotou e que desagrada a Obama. Os dois propõem investir pesado em fontes alternativas de energia. Mas McCain quer, além disso, explorar mais o petróleo doméstico. McCain defende o fim do subsídio ao etanol americano e a abertura ao etanol brasileiro. Obama propõe investir 50 bilhões em energia verde para estimular a economia e outro tanto em infraestrutura. Para McCain, o estímulo virá do corte de impostos pagos pelas empresas e investidores. McCain vai dar a cada família $5.000 para gastar em saúde. Obama propõe obrigar as empresas a fornecer seguro de saúde aos empregados sob pena de multa. What about the health care credit, which is not tied to work and is refundable and goes to all the very people? Is that socialism? Are you a Muslim? Have you... Ao final, todos correm para cumprimentar o representante de Obama. E o de McCain, coitado, fica num canto, quase sozinho. E nós perguntamos aos dois o que eles não disseram durante o debate, o que cada candidato vai fazer, se eleito, para tirar o país da recessão. What will the McCain administration do in regards to the financial crisis and the economic crisis facing recession in the last few months? Well, I mean, the top priority will be to stabilize the housing market, which has been both the source of this tremendous economic stress and the source of the financial instability as well. So it's a program, an aggressive program to help the financial market that will both help consumers maintain near-term demand, but also get some cash into banks so that they can begin the lending process and avert a further credit crunch here in the United States. What do you think will be the result of that? Well, one would hope is that we would get a better near-term flow of credit to the kinds of ordinary business activities that are now being cut off. The first priority has got to be always the real economy. The weakness in the real economy that ordinary Americans haven't been able to make the payments on their houses is how we got into this financial crisis. So he keeps an eye on that we need direct tax relief for ordinary Americans, that we ought to try to stem the foreclosure crisis through a variety of policies. And then on the financial side, it's clear that the Treasury with the Fed and with the coordination around the world in not just the G7, but the whole G20, including Brazil, we've got to think through what's the proper role of government in oversight of the financial markets, and how do we recapitalize the banking system so that they can start lending again. You mentioned stimulus to the economy, and also you mentioned facing the consumer debt crisis. What will be done about that? Senator Obama's been saying we ought to have three parts to stimulus right now, which are money to the states so they don't have to slash services, money for infrastructure projects that are about to be cut and there's critical maintenance that needs to be done, and third, expanding a new jobs tax credit, small business lending facilities, things associated with job creation. We are facing a global recession. For countries like Brazil, what can be expected from the McCain administration? From the McCain administration, you can expect an effort to improve economic relations. Senator McCain's a longstanding internationalist who believes deeply that nations of like values need to come together, develop policies that allow us to trade effectively, and he'd be willing to do the things on the domestic front, which have proved problematic in the past, the elimination of agricultural subsidies and other sorts of policies that have harmed our ability to get international agreements. He thinks it's past time to get rid of those. It's clear that at the broadest level, the most important thing the United States can do to help the whole world is stop the bleeding and get the financial crisis stopped. I mean, it's clear that the financial institutions in the United States and the weakness of securities and other kinds of debt instruments in the United States are spreading in a global financial environment to all the countries of the world. So I do think that both as a matter of housekeeping and as a matter of international development, the U.S. has got to address this issue internally first
it's got to do that in a coordinated way because a lot of other countries are facing the same problems. And if everybody does it alone, they can exacerbate the problems of their neighbors. But it's clear everybody's got to be mindful of watching their own home on this one. You mentioned the other main priority as energy. What will be done in that area? Well, the main thing is to have the United States drive on something other than imported oil. That's the primary reason we import oil. He's actually quite impressed by the Brazilian experience of sugar-based ethanol, the transformation of the fleet to flex fuel vehicles. He'd like to see the United States emulate that to some extent. But he's against ethanol subsidies. Given market conditions, ethanol can make it on the basis of markets. We don't need to be paying corn producers to deliver their product to an ethanol factory. And in the debate, he mentioned abolishing the tariffs against Brazilian ethanol. Is he going to do that? Yes. There's no reason for us to protect domestic ethanol. It needs to compete on world markets. Anything about helping Brazil sell more ethanol here, like the McCain campaign is proposing? I don't have any specifics on that. I mean, it's clear that's not foremost on people's mind at the moment of financial crisis. Será que não é hora dos candidatos buscarem inspiração na história? O Sem Fronteiras conversou com o economista Cláudio Freystack, que trabalhou no Banco Mundial e que foi aluno do atual presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, na Universidade de Stanford. Os Estados Unidos já tiveram vários momentos de depressão, de crescimento muito rápido. O que esse passado pode nos ajudar a entender a crise de hoje? E de 1870 para cá, o que se observa são períodos de crescimento extremamente elevado e crash, que eles chamam de boom and bust, né? Ou seja, até a década de 50, os Estados Unidos viveu uma enorme volatilidade. Somente após a década de 50, até com o reforço do papel do Banco Central, com as políticas keynesianas anticíclicas, por impulsos fiscais, que os Estados Unidos, a economia americana começou a crescer de uma forma mais estável. Então, esse período novo, todo mundo está um pouco assustado, esse período de grande volatilidade que nós estamos vivendo hoje, não é uma novidade quando nós olhamos o passado um pouquinho mais distante. A Grande Depressão de 1930 pode dizer que culminou esse período de boom and bust, após o qual, efetivamente... De altos crescimentos e depressão. Crescimentos, depois quedas de 8%, 10%, 2, 3 anos, depois de alto crescimento. Enfim, é uma economia ainda jovem naquela época, mas uma economia caracterizada exatamente por essas enormes oscilações. Claro que uma grande volatilidade, como nós estamos vivendo hoje, tem um custo muito grande para a economia. Os candidatos americanos aparentemente foram tomados de surpresa frente a essa crise. Não tem propostas assim muito claras. Quais são as diferenças que o senhor vê entre eles? Olha, acho que tem razão, porque na realidade nenhum dos dois candidatos tem um programa econômico muito claro, que dê uma resposta efetiva à crise. E eles não têm um programa econômico claro, porque na realidade, como você acabou de dizer, eles foram tomados de surpresa, como as autoridades foram tomadas de surpresa. O que eles concordam? Acho que eles concordam que a atuação do Banco Central americano tem que ser proativa e tem que impedir o pânico, isso jogando um pouquinhozinho a ideologia liberal, pró-mercado dos republicanos para fora, porque na verdade o que os conservadores estão fazendo hoje nos Estados Unidos é exatamente deixando a ideologia de lado e tentando resolver os problemas de ordem prática que estão surgindo. Então os dois candidatos concordam com isso, eles concordam que o Banco Central tem que atuar e tem que ter uma situação vigorosa. Qual é talvez a diferença maior entre os dois? E é uma nuance mais do que uma questão de fundo. É saber como o Estado deve atuar. Se o estímulo fiscal deve vir via gastos do Estado ou se o estímulo fiscal deve vir preponderantemente via quebra ou redução dos impostos. E qual é a natureza da redução desses impostos? Tipicamente, a resposta keynesiana, que foi a resposta inclusive empregada na década de 30, combinava esses dois elementos. De Keynes, né? De Keynes, do John Maynard Keynes, combinava esses dois elementos, mas a ênfase maior era efetivamente em aumento dos gastos do Estado. Apenas para nós lembrarmos, quer dizer, na década de 30, os Estados Unidos passou por um processo de reconstrução da sua infraestrutura. Já o candidato republicano, a perspectiva dele é que, efetivamente, o foco não deve ser em expansão dos gastos do Estado, o estímulo fiscal não deve ser no sentido
de ampliar os gastos do Estado, mesmo que seja para a reconstrução da infraestrutura, mas muito mais em uma redução ainda maior dos impostos. Qual é a premissa? Porque se você reduzir os impostos, as pessoas vão investir mais, vão ter mais incentivo a trabalhar, investir, isso vai levar à recuperação da economia. Aumenta o consumo. Aumenta o consumo, etc. Para quem nós devemos torcer? Isso é muito difícil. Olha, pessoalmente, eu torço pelo Barack Obama, mas não necessariamente pelas suas políticas econômicas. Eu vou até usar uma expressão do ex-secretário de Estado, o Colin Powell, que eu acho que é uma figura transformadora e é uma pessoa que eu acho que é uma pessoa que vai gerar, digamos assim, um elemento de entusiasmo nos Estados Unidos, já está gerando, mas também um elemento de distensão, assim se espera, nas relações internacionais. Ou seja, muito além do que ele, da proposta econômica dele, que possivelmente para um país como o Brasil não é tão boa quanto a proposta do McCain, porque é um pouquinho na margem, um pouco mais protecionista, digamos assim. Por outro lado, em termos de extensão da política internacional, ele tem uma política mais esclarecida, digamos assim, menos belicosa, menos unilateral. Eu acho que o Barack Obama, efetivamente, é uma escolha melhor. O presidente francês Nicolas Sarkozy e seu colega José Manuel Barroso, líder da União Europeia, saíram de uma visita a George Bush em Camp David há poucos dias, anunciando uma reunião de cúpula para discutir novas regras para as finanças internacionais. A participação foi ampliada para o G20, grupo de países que inclui o Brasil. Um novo Bretton Woods é a maneira como muitos já chamam o encontro. Refere-se ao encontro anterior, que ao final da Segunda Guerra Mundial estabeleceu na cidade americana daquele nome os princípios para a economia internacional. Surgiu dali o FMI, o Banco Mundial, acertos sobre câmbio e comércio. Com o tempo, porém, aquelas regras se desgastaram na prática e já pediam conserto. Agora explodiram de vez. Seria mais conveniente para os não-americanos lidar com um governo que durasse em Washington além deste ano. E nenhum líder internacional de peso esconde hoje sua preferência por Barack Obama na Casa Branca, considerado mais inovador e internacionalista do que John McCain. Só que Obama, mesmo se eleito, não tem como assumir o comando antes de janeiro. Mas a atual crise pede soluções tão rápidas que o plano é realizar um encontro de cúpula já no mês que vem. Bush resiste às pressões europeias para que haja mais aperto e controle do sistema financeiro internacional. Acha que mais limites podem prejudicar interesses americanos. Tous les acteurs des marchés financiers. Sarkozy, embora seja um político ideologicamente identificado do centro para a direita, já declarou que é preciso refundar o capitalismo sob novas regras. Até o primeiro-ministro britânico Gordon Brown, mais identificado com o chamado modelo anglo-saxão de capitalismo, pouco regulamentado, reconhece que é hora de mudar. Bush, no entanto, pouco depois do encontro com o colega francês e com Barroso, se apressou em dizer que era fundamental manter o compromisso com mercado livre, comércio livre, iniciativa livre. Haveria como conciliar as diversas posições num encontro imediato? Ou seria melhor esperar a posse de novo governo em Washington? O Sem Fronteiras em Londres levou essas questões a Anne Pettifor, do Centro de Estudos New Economics Foundation. Seus livros previram, 5 anos atrás, a crise de crédito que sacode o mundo agora. Yes, I'm really concerned that President Bush wants to get this out of the way quickly. President Bush and Secretary Paulson before the election of the new president, but also that this haste means that there is not a time to consult countries that are not part of this magic circle. And so it's really quite unacceptable when you think of how carefully the architects of the original Bretton Woods consulted and had a World Economic Conference and invited everyone to participate and invited the submission of views and so on. We need a comparable process. We need a process which involves the whole of the global economy and not just those parts of it which are currently in grave difficulties.
Do you think it will make any difference who the next president is, either Barack Obama or John McCain, or the structure of American economy will be such that it will make no difference? I'm not really, I don't think I'm really qualified to say, except that clearly American interests will take precedence for both of them. But I do get the sense, as I think others do, that Obama is more willing to reach out to the international community and to have some understanding for the concerns of countries like the country of his grandmother's birth, Kenya, and indeed Indonesia, where he grew up. So I think there is more of an international perspective in the Barack Obama team, but we must not kid ourselves. The fact is that American interests are always going to be placed ahead of everybody else's. Plans for this new Bretton Woods, this new international control of financial flows, also include giving more voting power to countries that nowadays do not have that, especially emerging countries, China, India, Brazil, and others. We know the U.S. opposes that, traditionally has opposed that move. But the Europeans also would be against it, wouldn't they? They don't want to dilute their power, do they? No, I mean, and that's right. And I think it would be important for emerging market economies to insist on voting rights, more appropriate voting rights in these institutions. But we mustn't forget, these institutions are very minor players now in the international financial system. That the movers of markets and of funds across the world are far bigger, and the funds that move are far bigger than anything that the IMF or the World Bank can insert into the global economy. And so while it is important to have influence in those institutions and to increase the influence of emerging markets like Brazil in those institutions, I think it's much more important for us to curtail the power of capital markets. And I think the struggle in Washington is going to be between those who want to keep capital markets open and free to determine things like interest rates and exchange rates, and those who will say no, governments should have more control over these in order to manage economies. And I think that's going to be the central struggle. Os americanos sempre elegeram com folga o candidato a presidente da oposição, quando a economia estava em crise. Mas desta vez, segundo pesquisa da Associated Press, há poucos dias da eleição, há um virtual empate entre os dois candidatos. E Obama está tendo dificuldade em convencer o eleitor de que não vai aumentar impostos, como acusa o rival republicano. Em meio a uma crise sem precedentes, os americanos continuam acreditando no conto de fadas, cultivado pelos dois candidatos, de que o cidadão não precisa fazer sacrifício.